Olá, bem-vindo à nossa aula de velocidade instantânea, continuando nosso curso de Física Mecânica. E essa aula ela vai ser mais para o ensino superior, o que não significa que você do ensino médio não possa assistir. Inclusive, eu recomendo que você assista essa aula porque ela vai te dar muitas ideias acerca desse assunto, que muitas vezes, com o assunto do ensino médio, você não consegue entender. A gente diz que essa parte de velocidade instantânea é mais direcionada ao ensino superior atualmente, porque no ensino médio a gente não vê limites, nem derivadas, nem integrais. Bom, mas aqui é um limite bem tranquilo, bem fácil de entender, então você que seja do ensino médio pode ficar tranquilo que você também vai entender. Então, para a gente começar a falar sobre velocidade instantânea, nós precisamos voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre velocidade média, falar um pouco sobre deslocamento, falar um pouco sobre inclinação de reta, para que a gente consiga chegar na definição de velocidade instantânea. Então, para iniciar aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar um pouco dos conceitos que nós já estudamos, e o primeiro é de velocidade média, né? E a gente sabe que a velocidade média é dada por... deixa eu fazer um... Opa! Pronto. A gente sabe que isso aqui é definido como sendo o nosso ΔX sobre o nosso ΔT, onde o nosso ΔX é igual a x menos x0, né? Ou seja, é a diferença entre a posição final e a posição inicial, né? Então isso aqui a gente sabe que o ΔX, aqui a gente sabe que o ΔX é igual a x menos x0, né? E eu posso falar para vocês que o x é a posição final e o x0 é a posição inicial, que é muito diferente, né, de distância percorrida, como eu havia falado na aula anterior. E a gente também tem a definição do nosso ΔT, né? Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai ter o nosso ΔT. A gente sabe que vai ser o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial, como nós já havíamos estudado. E é bom lembrar também, ou seja, esse conhecimento que eu vou passar para vocês, na verdade vou revisar, ele é de total importância para que a gente consiga entender esse assunto, né? Porque a gente sabe que a velocidade média também define a tangente de θ, ou seja, ele define a inclinação da reta secante que passa em x0, t0 e xt no gráfico da nossa função. Tá? Então vamos fazer o gráfico disso aqui para a gente conseguir ver bem como essas relações acontecem, né? Vou dar uma aproximada aqui, vou puxar a minha régua para que a gente consiga fazer um gráfico bem simples aqui, para que a gente consiga entender isso aqui, tá, pessoal? Por quê? Isso aqui é de total importância na hora de estudar esse assunto. Então vamos já fazer aqui uma boa aproximação e colocar aqui o ângulo de 90 graus, né, para fazer meu eixo Y, para que a gente consiga definir bem o que eu estou falando aqui. Então a gente faz aqui o nosso eixo. Pronto, já peguei a régua, já consegui fazer. Vou só fazer minha orientação, né? E a gente sabe que aqui vai ser o nosso tempo e aqui o nosso x. Que o nosso x geralmente dado em metros e geralmente dado em segundos o tempo. Porque Sistema Internacional de Unidades, lá definido em 1973, como nós já sabemos. E aí tá, né? Então vamos fazer uma curva aqui, indicando essa função, né? Tá aí a nossa curva. E aí o que nós vamos ter? Que, por exemplo, aqui, vamos pegar uma outra cor para ilustrar bem. Aqui vai ser o meu t0, aqui vai ser o meu x0, ou seja, o meu tempo inicial define minha posição inicial. E aqui, ó, bem aqui, eu vou ter o nosso tempo e o nosso x. Tá? Se a gente for fazer aqui essa projeção, vai ser justamente isso aqui. Tá aí. E agora a gente sabe que a velocidade média é a diferença entre o ΔX e o ΔT. Mas, Thiago, onde está o nosso ΔX? Bom, é só pegar a nossa reta aqui que a gente vai ver justamente onde está o nosso ΔX. Eu fiz até um sublinhado aqui para a gente ver. Então, vou pegar aqui nossa cor azul. Não, vou pegar uma cor verde aqui para ficar bem, para dar para ver bastante isso aqui. Então, a gente pode ver que isso aqui é o nosso ΔX, certo? E se eu agora colocar a minha régua no 0 grau, opa, deu uma saída aqui de ângulo, certo? Aqui a gente vai colocar no 0 grau, tá aí, e vai ser esse encontro aqui entre T0 e T, esse segmento de reta aqui definido. Então vamos traçar aqui esse segmento de reta. Tá aí o nosso segmento de reta. Vou tirar minha régua aqui do caminho.
E aí, pessoal, você pode ver, né, que a gente vai ter o nosso ΔT, ele vai ser justamente esse segmento aqui. Olha que interessante, né? Então a gente viu aqui que, por exemplo, essa variação aqui é o nosso ΔX e essa variação aqui é o nosso ΔT, tá? Mas eu vou tirar esses segmentos aqui para não atrapalhar. E aí, monta-se, né, esse triângulo retângulo, né? Mas está faltando ainda, né, a nossa reta aqui seria a nossa hipotenusa, né? Então vamos fazer também, puxar a nossa régua no ângulo de 45 graus, ou até menos talvez. Pronto, acho que aqui está ótimo. Vamos traçar aqui agora essa reta secante, né? O que é reta secante? É a reta que passa em 2 pontos do nosso gráfico, né? Então tá aí esse triângulo formado aí. E esse triângulo a gente chama... esse triângulo é o que vai definir essas relações que a gente está falando de velocidade média. Como velocidade média é o ΔX sobre ΔT, né? Deixa eu ver se está saindo aí. Está saindo sim. ΔX sobre o nosso ΔT. Tá? Já defini aqui do lado. E nós sabemos que justamente nós temos um ângulo aqui. Um ângulo θ. E a gente sabe que a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E então vai ser tangente de θ vai ser igual ao nosso ΔX sobre o nosso ΔT. É ou não é? Mas isso aqui, pessoal, tá bem aqui. Então, isso aqui é a nossa velocidade média. Beleza, Thiago, mas você já falou isso na aula passada. A gente já conversou sobre isso, mas eu quero saber de velocidade instantânea. Então, é agora que fica legal a nossa história. Por quê? O que acontece se eu jogar esse meu t para t0, pessoal? Se eu fizer o meu t tender a t0, isso significa que o meu ΔT, o que é ΔT? A variação de tempo, vai tender a zero, porque se eu me aproximo de t até t0, o t ele vai se aproximar cada vez mais de t0, cada vez mais. E a gente sabe que t0 menos t0 é zero. Então esse nosso ΔT, quando ele tende a zero, é a mágica acontecendo. Por quê? Quando meu ΔT tende a zero, eu estou me aproximando de uma posição instantânea. Então é daí que vem essa posição instantânea. E como é que a gente vai fazer esse t tender a t0 ou esse ΔT tender a zero? É justamente com o conceito de limite. E aí a gente vai ver que justamente o nosso ΔX, ele não vai ficar parado lá, enquanto a nossa variação está tendendo a zero. Essa variação aqui também vai tender a zero, de tal forma que o meu x também vai estar chegando em x0. E aí, se eu aplicar um limite com o meu ΔT tendendo a zero, eu vou estar encontrando a velocidade instantânea na posição x inicial aqui, por exemplo. Tá bom? Então, aí a gente já chega aqui, que a gente já vai perceber, evidentemente, que a velocidade instantânea, que é simplesmente definida como v, será o limite de ΔX sobre ΔT quando o nosso ΔT tende a zero. Olha que legal. E esse limite vai ser bem facinho de calcular, né? Que na verdade isso aqui a gente pode ver que isso, além de ser um limite, isso aqui é a derivada, né, de dx sobre dt. É ou não é? Isso aqui é a derivada da posição em função do tempo. É a motivação. Por quê? Porque nós sabemos que esse limite aqui, ele vai dar a inclinação, né? Ele vai dar justamente a inclinação, vou pegar minha reta aqui. Ele vai dar a inclinação da minha reta tangente, né? Ou seja, a reta que passa nesse ponto aqui. Então, se eu traçar aqui, pegar um ponto P, vou traçar aqui minha reta aqui colorida. E olha aí, que legal. Então, a gente vai ter essa inclinação aqui, né? Que vai ser, na verdade, o coeficiente angular dessa reta tangente a esse ponto aqui, que vai definir o quê? A minha velocidade instantânea nesse ponto aqui. Então, a gente tem essas relações, né? Então, basta eu pegar a velocidade média, né? E fazer esse ΔT tender a um tempo que eu quero calcular. Então, se eu quero calcular no tempo 2,
né? Eu vou pegar minha função, ou seja, eu só consigo derivar a função, eu derivo a função e vou encontrar naquele tempo. Beleza, Thiago, tá certo, eu já sei, é o limite, mas tá, você tá falando muita teoria aí, mas como é que eu consigo ver isso na prática? Então vamos fazer um exemplo aqui, bem interessante sobre isso. Então, o exemplo que eu vou trazer para vocês é o seguinte, né? Vamos pegar uma função que define a posição pelo tempo, né, em função do tempo. Então suponha que eu tenho aqui uma função, deixa eu tentar botar mais para o lado aqui, que ela seja definida assim. A minha posição ela vai ser definida pela expressão que é a função 4t ao quadrado mais 3. Vou fazer um pouco mais bem feito isso aqui, porque isso aqui não está pronto. 4t ao quadrado mais 3. Beleza. E aí suponha que eu queira calcular, ou seja, calcule a velocidade em t igual a 2 segundos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Simplesmente eu vou calcular aquele limite de ΔX sobre ΔT. Só que esse limite, ele é uma derivada, né? Porque a gente sabe que aquele é a derivada pela definição. Então é só a gente fazer agora o nosso dx dt dessa função aqui. Então esse aqui vai ficar d. Qual é a nossa função aqui que nós vamos ter? Nós vamos ter a função 4t quadrado mais t. 4t quadrado mais 3 sobre dt. E aí a gente sabe que isso aqui é uma derivada de uma soma de funções, né? E a gente sabe que a gente pode separar isso aqui ainda, né? Então a gente pode pegar essa expressão aqui, 4t ao quadrado mais 3, e derivar isso aqui, né? Isso aqui vai ser a derivada de 4t ao quadrado mais a derivada de 3, de uma constante, né? E a gente sabe muito bem que a derivada de um monômio, né, ou de um polinômio, ele é bem simples de calcular, porque se eu tenho, por exemplo, x n e eu quero derivar isso aqui vai ser nx n menos 1, né? E se eu tiver, nesse caso, uma constante ainda, né, se eu tiver uma kx elevada a n, isso aqui vai ser simplesmente kn x n menos 1. Então, a gente pode calcular isso aqui de maneira bem fácil, né? Porque a gente sabe que 4t ao quadrado, esse 2 vai cair multiplicando com 4. Então, vai ficar 8t. Só que a derivada de qualquer constante é zero, né? Então, isso aqui vai me trazer o quê? A derivada, né, de xt. Só que isso aqui é igual a velocidade em função do tempo. Isso aqui é uma função que me dá a velocidade. Então, em t igual a 2 segundos, né, a gente simplesmente faz v em tempo 2 segundos. Isso aqui vai ser 8 vezes 2. Isso aqui vai ser 16 metros por segundo se tiver no SI. Então, é basicamente assim que a gente calcula a velocidade instantânea, tá? Com derivadas limites, né, bem elementares, bem tranquilos de serem vistos. Certo? A gente pode também fazer outra abordagem, né, disso aqui também. Por exemplo, se eu vou puxar minha régua de novo aqui, vamos botar ela aqui no 0 grau, a gente fazer mais um eixo, né? Porque a gente pode lembrar da derivada por definição também, né? Só ter cuidado aqui para eu não... Pronto, tá aí. Então eu fiz o meu eixo, né? E agora eu vou fazer o meu eixo y, só ter cuidado para eu não tirar isso aqui do nosso ângulo. Pronto. Certinho. Dá uma aproximada, foi. Agora eu boto... Opa, de novo. Isso é um problema aqui que eu estou aprendendo a controlar ainda o novo software que a gente está usando aqui nas aulas. Mas foi. Então vamos colocar os 90 graus aqui para formar os nossos eixos. Foi. Vamos descer um pouco. Prontinho. Então a gente vai ter aqui... Opa. O nosso eixo definido aí. Vamos tirar a nossa régua. A gente pode fazer a curva novamente, né? E suponha que aqui seja o meu T0, né? E aqui seja justamente o meu T final, certo? Então isso aqui é só nomear os eixos, né? T
Vamos colocar a função f aqui, o que vocês acham? Porque geralmente a gente coloca x aqui, né? A gente coloca aqui o nosso f de x. Certo? Então a gente vai definir o nosso f como sendo x aqui. Certo? Então, na verdade isso aqui é f de t, né? Perdão, pessoal. Então vamos fazer com os conceitos mesmo aqui que a gente já sabe. Então a gente vai fazer x, t, e aqui vai ser o nosso tempo. Pronto. Então aqui nesse ponto aqui, ó, xt, a gente vai ter o quê? T0, x0. Aqui a gente vai ter t e x, né? E aqui vai ser o quê? Nosso t0. E aqui vai ser o nosso... Opa, vai ser o nosso x0. E aqui vai ser o nosso x. Então a gente pode fazer justamente, né, um limite aqui. Dá uma aproximada aqui. A gente pode fazer justamente um limite, né, de x. A gente vai fazer de t0. A gente pode fazer um intervalo aqui, né? A gente pode fazer de x. Aí vai ser de xt menos x0. Opa, isso, menos x t0 sobre o quê? Sobre t menos t0, quando t tende a t0. Tiago, o que você fez agora que eu não entendi? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que com outra notação, né? Por quê? Eu peguei justamente a inclinação dessa reta aqui, né? Que ela vai ser o ΔX, né? Só que esse ΔX aqui a gente pode pensar como sendo o nosso x quando está em t e o nosso x quando está em t0, né? Isso aqui seria o nosso ΔX, né? Mais ou menos aqui. Veja que é justamente isso, né? Porque aqui a gente vai ter x em t e aqui a gente vai ter x em t0. E aí quando eu faço o meu t tender a t0, o que vai acontecer? Esse meu t vai ficar tão próximo de t0 que se eu fizer t0 menos t0, isso aqui é igual a zero, né? Então isso aqui também me dá a velocidade instantânea. E para fechar a nossa aula, existe também outra definição, tá? Se você fizer x, t mais h também, menos xt, isso aqui também funciona, tá? Aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer esse ΔH aqui, né? Aí você pode fazer esse limite, né? Quando esse ΔH tende a zero, também funciona, tá? Na verdade, quando esse H aqui, né? Pode ser quando esse H. Existem várias formas de fazer esse limite, tá? O que importa é você aprender a fazer esse limite. E o jeito mais fácil é você ver que isso aqui é dx dt, né? Essa derivada aqui. Por isso que eu faço de várias formas para mostrar que isso é o limite pela definição dessa derivada aí. Para fechar nossa aula, eu só queria falar agora um pouco sobre velocidade escalar instantânea, porque as pessoas confundem muito isso, né? Deixa eu dar uma aproximada ainda mais. Então, as pessoas confundem muito o que é a velocidade escalar instantânea para a diferença de velocidade instantânea, tá? Existe uma diferença, né, que o livro Os Fundamentos da Física Mecânica, do Halliday, né, ele fala justamente isso aí, essa diferença. Então, vamos colocar um instante aqui. Porque, na verdade, essa velocidade escalar aqui, instantânea, ela é, na verdade, um módulo da velocidade instantânea. Ou seja, porque a gente sabe que a velocidade instantânea ela pode ser, por exemplo, menos 5 metros por segundo. E se eu quiser calcular a velocidade escalar, eu só quero saber a magnitude, né? Que é módulo de menos 5. Isso aqui vai ser igual a 5. Esse menos 5 aqui está indicando a direção. Ou seja, eu estou indo com a velocidade de 5 metros por segundo para a esquerda. Ou seja, os 5 metros por segundo é a velocidade escalar. E o menos 5 metros por segundo ele é a velocidade instantânea. Ou seja, tanto a magnitude quanto a direção. Quanto o sentido, perdão. Então a gente vai ficando por aqui. Deixa um comentário, um gostei e um feedback pra gente aqui, que é muito interessante também.